Eu vivo Paz Absoluta, Anselmo Rodrigues aqui mais uma vez para falar de coisas boas, para falar de coisas interessantes, para falar de temas que vão, não é, ser centro no debate nas mesas, centro no debate nos bares, centro de debates nos convívios e por aí fora. Estamos aqui para falar de boa coisa, estamos aqui para falar de riqueza, estamos aqui para falar de ricos, estamos aqui para falar de dinheiro. Estamos aqui para falar principalmente da palavra de Deus e do ponto de vista da palavra de Deus em relação a esse aspecto. Qual é a cosmovisão bíblica de como iremos lidar, tratar com situações tão sensíveis, não é, para a igreja hoje aqui. Então, por favor, deixa o teu like, comenta. A tua opinião é sempre bem-vinda, aquela que é favorável ou aquela que não é favorável. Então nós estamos a precisar sempre, né, que tu des o teu contributo. Vamos a isso. Aqui nós temos como tema o que os ricos podem fazer sendo novos na fé. Algumas pessoas interpretaram de uma forma muito peculiar o facto de nós tratarmos desse assunto muito sensível, não é? No último vídeo nós tivemos um comentário que falou disso dessa forma, que é um assunto sensível para a igreja. Contudo, nós temos aqui mais assuntos a tratar em relação a esse grande assunto, não é? Que é o assunto dos ricos na igreja. A Bíblia diz que a riqueza de alguém não está no que ele possui, na quantidade de bens que acumulou. E a Bíblia fala que houveram muitos ricos na igreja, tanto na igreja primitiva como ao longo da igreja. Tinha muitas pessoas que tinham posses, que ajudavam o ministério, e essas pessoas eram conduzidas de uma forma. É disso que nós vamos falar aqui. O que é que os ricos podem fazer sendo novos na fé? Entendam bem, ricos são pessoas, e no vídeo passado nós falamos que como pessoas, essas almas, esses irmãos, essas irmãs, não podem exercer cargos, não podem exercer responsabilidades que não cabe à sua estrutura de fé, uma vez são neófitos. Neófitos é a palavra que Paulo utiliza para falar de novos na fé. Mas a pergunta que surgiu é: se eles não podem exercer determinados cargos porque não têm ainda capacidade espiritual, o que é que na verdade eles podem fazer sendo novos na fé? Existe muito trabalho. Tem um hino que diz, não sei se tu te lembras: há trabalho pronto para ti, cristão. Quer dizer, na obra de Deus tem muito trabalho, e a igreja sempre foi, depois da descida dos Pentecostes, teve dimensões. Além da dimensão espiritual, sempre teve a dimensão administrativa. Então, as pessoas que não têm a dimensão ou a capacidade para contribuir com espiritualidade, têm capacidade para contribuir de forma administrativa. Jesus disse que a seara é muito grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara para que mande mais ceifeiros. Então, se as pessoas não têm capacidade de dar respostas espirituais para determinados cargos que exigem maturidade e capacidade espiritual, elas podem dar o seu contributo para cargos administrativos. O que? Um exemplo. Se alguém tem muitas posses, normalmente as pessoas que têm muitas posses, elas trabalham com muitas pessoas e entendem sobre pessoas. Para entender sobre pessoas, não precisa ser um ministro. Para entender sobre pessoas, não precisa ser um bispo, não precisa ser um presbítero. Para entender sobre pessoas, tu precisa ser uma pessoa que lida com outras pessoas. E pessoas que lidam com outras pessoas são sempre muito importantes. Há pouco tempo, teve alguém que testemunhou que conheceu alguém muito organizado, extremamente organizado, e essa pessoa tinha condições financeiras. Essa pessoa entra para a igreja e, não é, de uma forma que a igreja que ainda não aparenta ser alguém da igreja, mas contudo
era pessoa muito organizada. Essa pessoa começou a trabalhar no protocolo, por exemplo, da igreja, segundo esse testemunho. E essa pessoa tinha noção de como organizar a igreja, de como estruturar, de como fazer as dinâmicas na hora da oferta, na hora da saída, onde é que ficam as crianças, onde é que ficam... Então, alguém que não pode contribuir ainda espiritualmente por não ter capacidade, por ser um bebê, pode contribuir administrativamente. Temos muitos cargos. Hoje a igreja tem a mídia, hoje a igreja tem logística, tem ação social, tem muitos outros braços que você pode contribuir sendo alguém que ainda não tem capacidade espiritual para dar resposta, não é? Então, fica a dica para aqueles que, infelizmente, são colocados em cargos que eles ainda não têm capacidade de dar resposta, que neguem, porque depois esses cargos vão trazer problemas para eles próprios e para a fé deles, porque eles vão começar a correr quando deviam caminhar, vão começar a lidar com determinadas cargas espirituais quando deviam tomar leite, fortalecer os seus membros espirituais até terem a estrutura para lidar com os embates. Por quê? Porque nós estamos a lutar uma luta espiritual. Uma luta espiritual é na dimensão, no plano espiritual que se combate, é no plano espiritual que se lida com o nosso inimigo invisível. Paulo disse, pois a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra os ossos espirituais da maldade que habitam nas regiões celestiais. Mais um exemplo, José de Arimateia, o famoso José de Arimateia. José de Arimateia era alguém influente, era alguém que tinha condições financeiras acima da média. José de Arimateia tinha bufunfa. José de Arimateia tinha bufunfa. E ele tornou-se discípulo de Jesus, creu no Evangelho, isso lhe foi imputado por justiça e se arrependeu e agora vivia para Deus. Mas nós nunca vamos ver José de Arimateia a tratar dos mesmos assuntos que os apóstolos naquela época tratavam, ou que os discípulos outrora tratavam. Os discípulos tratavam dos assuntos espirituais, mas José de Arimateia já tratava de assuntos a nível político e administrativo. Vê, José foi a pessoa que conseguiu recuperar o corpo de Jesus. Tem influência suficiente para lidar com entidades espirituais, para lidar com questões burocráticas a nível social, para resolver os problemas que têm a ver com a igreja. Então, as pessoas que têm influência na sociedade, que têm condições de lidar com as autoridades, podem contribuir ainda nesse âmbito. Por quê? Porque a igreja também tem a sua parte administrativa. Na parte administrativa, aquelas pessoas que ainda não têm estrutura espiritual podem lidar com essas questões administrativas e vão ser uma bênção para a igreja. Não na parte espiritual.